crescimento orgânico. Bom, existem estratégias de você dar um empurrãozinho nisso, e é que eu vou falar para vocês hoje. Ajuda tanto na divulgação de produtos, na oferta orgânica, bem como no crescimento de páginas, contas de mídia social, entre outros. Mas para cada caso dá-se um pouco de análise. Bom, enfim, vou usar a análise de caso, que foi a situação que eu usei esse método recentemente, para que vocês tenham um vislumbre do que pode ser feito e como que isso funciona. O que a maioria das pessoas desconsidera é que no crescimento orgânico sim tem um trabalho, e se você não está disposto a fazer, provavelmente você vai ter que pagar alguém para fazer. Mas crescer as coisas de maneira orgânica é um processo tanto quanto mais dificultoso do que crescer por meio de anúncios pagos, especialmente porque quando estamos fazendo um anúncio pago, a gente também faz um apelo publicitário, uma série de outras situações que visam forçar aquela conversão. Já no crescimento orgânico também é possível utilizar esse tipo de estratégia, mas a gente usou o modo mais roots, ou seja, simplesmente a oferta e a conversão baseada no interesse totalmente altruísta. Bom, o que a gente fez foi o seguinte: primeiro, definição. A ideia era fazer o crescimento orgânico de uma conta na Twitch, que faz live de jogos. Então a gente mensurou a quantidade de inscritos e acompanhou por 2 dias para verificar se estava tendo aumento de inscritos, o que no final acabou mostrando que não estava tendo. Assim a gente saberia, e passou a saber, que não tendo novos inscritos entrando por um outro tipo de canal, a gente não precisa suprir a numeração de entrada, porque se tivesse, eu teria que quantificar a média de entradas que tem orgânicas fora da campanha e adicionar lá a fração dos números que precisam entrar lá dentro para eu saber que eu de fato levei 100 novos inscritos e não que eu entrei com uma quantidade de inscritos e a outra parte foi suprida por um outro método. Então é por isso que a gente faz uma pausa de análise. O cliente também pode te dizer isso, mas enfim. Nesse caso a gente fez a verificação, tudo certo, vamos começar com a campanha. A meta é 100 novos inscritos. Parece pouco, mas no orgânico isso pode resultar em uma divulgação bem grande. Bom, quando a gente fez a amostragem, a gente percebeu que a gente tinha uma taxa de conversão de interesse de 1%, um pouquinho menos de 1%. Ou seja, para cada 100 pessoas que viam o link da Twitch, uma convertia em inscrito, ou seja, um usuário de fato se interessava dentro de uma média. Tendo isso em vista, a gente já sabe a proporção da divulgação. A gente pegou o contexto, no caso dele é live de jogos, então buscamos por grupos do WhatsApp e do Telegram que são voltados a esses jogos. Grupos de pessoas que são interessadas em lives de jogos, de pessoas concorrentes, mas que fazem o mesmo tipo de coisa, e grupos de pessoas que gostam só de falar do jogo. Uma vez segmentado a cacetada de grupo, a gente faz a divulgação dentro dos grupos e depois no 1 a 1, por meio de automação. Isso funciona no WhatsApp e no Telegram também. Uma vez feito, a gente divulgava uma mensagem bem simples, tá? A divulgação era: fazemos live GTA todos os dias de tal e tal horário. Link. Nenhum apelo. A pessoa entra se interessar, se inscreve se interessar. No final das contas, a gente fez a execução, uma média de ação de mais ou menos 40 minutos no dia, no automático, em uma semana e meia, quase 2. Isso em execução. Se somasse todas as horas, não daria nem um dia de trabalho, tá, gente? Mas no final, a gente fez de maneira sazonal, analisando o resultado, vendo a conversão. Teve dia que entrava 3, tinha dia que entrava 20, tinha dia que entrava 8. Então isso é bem variado, de acordo com o grupo que a gente estava pegando, até estrangular os grupos que tinha, ter que buscar outros tipos de nichos similares em grupo para a gente fazer a captação dos interessados. Por fim, isso gerou os 100 inscritos que o cliente estava interessado em obter e 100 inscritos orgânicos, literalmente orgânicos, pessoas que entraram de maneira altruísta e não por uma chamada forte, não por uma publicidade, não por uma conversão de emoção, ou seja, um trabalhozinho um pouco mais árduo. Mas esse tipo de método serve também para você oferecer produtos de maneira fria. Lógico, você pode ter públicos mais direcionados, a depender do nicho. Eu tô até fazendo um, depois eu vou gravar e vou postar para vocês. Mas aí esse eu gravo fazendo mesmo a campanha para vocês terem ideia. Eu tô usando a mesma estratégia de divulgação orgânica que eu usei para o crescimento dessa conta na Twitch. Vocês podem fazer isso de forma livre. Gerencia seu tempo. Gasta um dia procurando por grupos, se cadastrando numa cacetada deles, depois você gasta um dia importando os contatos, preparando a campanha, e depois põe no automático e deixa o trade disparar sozinho.
Ou você pode fazer isso tudo em um dia também, vai depender da sua disponibilidade. Como era uma coisa singela, a gente fez fracionado, por isso levou tanto tempo, mas pode ser feito de forma rápida. Imaginem a escala, tá? Esses dias eu estava fazendo uma campanha aqui, nesse mesmo processo, 1x1, a campanha foi encaminhada para 2.861 usuários, se eu não me engano, depois eu até consulto, vou gravar um vídeo mostrando essa campanha, e a campanha rodou em um dia. Ou seja, em um dia nós tivemos quase 3.000 pessoas que visualizaram aquela campanha, uma boa taxa de aceitação, uma assertividade bacana e um resultado positivo. Mas assim, casos e casos, cada produto, cada nicho, você pode usar uma estratégia diferente. Mas se você está tentando fazer as coisas de forma orgânica, essa estratégia pode ajudar você. Se quiser que eu falo sobre o seu nicho em específico, deixe um comentário que com um pouquinho de tempo eu vou gravando vídeos novos e vou abordando as segmentações de nicho que vocês pedirem. Valeu!